Hoje nós temos aqui um tema do temporal para o eterno. Né? Então, chuva forte, né? Esse temporal aqui não é chuva forte, não. Não. Isso é referente a tempo. O tempo atual para o eterno, Tá né? bom. Aquilo que Um se temporal eterno, só dilúvio, né? Só dilúvio. Aí só dilúvio mesmo, né? Mas isso aqui, né? Esse é um temporal diferente, né? Então, do temporal para o eterno. Está em Joel 2, de 1 a 3, que fala assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridão e densa trevas, dia de nuvem e negridão. Como a alva sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Qual deste o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Então nós temos aqui pessoas influentes, sabem como ter uma atuação relevante. Relevância significa usar acontecimentos temporais para falar sobre o que é eterno. Joel usa os fatos atuais de sua época para compartilhar uma verdade eterna. Todos os hebreus conheciam a praga dos gafanhotos. Quando o assunto surgiu, todos prestaram atenção. Ele chamou a atenção deles com o acontecimento atual e usou para ilustrar o julgamento de Deus que estava por vir. Desta maneira, ele e Deus comunicaram. Não é? Então, nós vamos aí para esse tempo aí, como é que fica? Essa questão de ele e Deus comunicaram, significa que Deus estava comunicando aos homens e usando Joel para fazer essa comunicação. Por isso que a gente coloca Joel e Deus comunicaram. Porque não era uma mensagem de Joel, era uma mensagem de Deus através de Joel. Então, isso precisa ficar muito claro, não é? Porque o profeta, quando ele fala em nome de Deus, a palavra não é dele, a palavra é de Deus, não é? E isso traz uma certa tranquilidade, inclusive, para aquele que está sendo o porta-voz de Deus. Porque como é uma palavra de Deus e não do próprio profeta, quem é responsável pelo cumprimento dessa palavra não é o profeta, é o próprio Deus, porque ele é que é o responsável pela palavra. Então, mas os dois comunicam. O Deus comunica com o profeta e o profeta comunica com o povo, e assim o povo acaba recebendo a palavra de Deus ou a comunicação de Deus através do profeta. Mas há uma coisa interessante, Guerra, no próprio tema, não é, que a gente está abordando hoje. Quando a gente começa a avaliar as coisas através daquilo que é temporal, daquilo que é passageiro ou das circunstâncias do momento, e através dessas circunstâncias momentâneas, não é, nós vamos fazer uma analogia ou levar essa realidade do mundo natural para uma realidade muito maior, que é uma realidade espiritual. Sim. Na hora que você estava lendo o texto e até mesmo depois da nossa brincadeira logo no princípio, né? Temporal. Entre o temporal e chegamos até um dilúvio. Aliás, eu acho que nós temos que ficar sério, né? Eu acho que para poder falar dessas Podemos falar dessas coisas sérias, né? Mas olha, o fato da gente rir não significa que o assunto não seja sério, não é? Então, e muitas vezes a gente ri
E o nosso riso até traz uma leveza sobre determinados assuntos que nós entendemos que são assuntos extremamente sérios e que precisam realmente ser tratados. E uma das coisas que precisam ser tratadas nesse tempo que nós estamos vivendo é a avaliação daquilo que nós estamos vivendo no momento, na história da humanidade, na história da nação, na história da igreja, e ver o que isso tem para nos revelar a respeito das coisas eternas e das verdades eternas. Porque nós precisamos realmente ter uma avaliação desse momento, né? E quando você estava falando, e eu ia comentar, a respeito de uma tribo especial, né, e específica entre as 12 tribos de Israel, e que tinha exatamente essa unção ou essa qualidade dada por Deus, que era a unção de discernir o tempo. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos de pessoas como Joel, que discerniu a situação do povo naquele momento, mas também precisamos de que cada vez mais se levantem aqueles que estão debaixo da mesma unção da tribo de Isacar, para discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Porque tudo que nós estamos vivendo, elas são consequências de situações que já foram vividas antes. Porque assim é a história. O presente, ele é, na realidade, o resultado de escolhas que foram feitas no passado. É ou não é verdade? Com certeza. Então, se nós estamos vivendo e estamos vendo o mundo na situação que o mundo está hoje, é porque nós temos construído, não é, com a própria história da humanidade, essa situação e chegamos aonde estamos. Agora, vale a pena parar e observar o que nós estamos vivendo, quais são os nossos valores, o que nós estamos enfrentando, quais são realmente os nossos princípios, porque é agora no presente que nós vamos poder definir como será a nossa vida no futuro. Então, é no momento, naquilo que é temporal, naquilo que é circunstancial, que nós somos conduzidos a tomar decisões. E essas decisões vão afetar não somente o nosso futuro, como o futuro das outras gerações que virão depois de nós. Então, preste atenção em como o mundo está hoje, porque como o mundo está hoje vai nos indicar o que há por vir. Verdade. Não é? Nós temos aqui algumas participações, Rogério e Guerra. DDD 31, mandando aqui um abraço, e esse programa é uma bênção em nossas vidas. Deus continue abençoando vocês. Obrigado pelo carinho. Temos aqui uma outra participação também, DDD 31. Uma perguntinha aqui pro Rogério, o Rogerinho, que eu já vou ler. Temos outra participação, DDD 31. Olá, sou a irmã Jupira. Jupira ou Jucira? Eu conheço Jucira, né? Eu conheço Jupira. Jupira? É. Também. Então, a irmã Jupira, sou ouvinte assíduo deste programa, queria parabenizá-las por sempre alegrarem meus dias aí. Tá vendo? Tá vendo? Viu? Vale a pena rir. Vale a pena. A alegria do Senhor é a nossa força. Muito obrigado, a paz do Senhor. A paz do Senhor, obrigado, viu, minha irmã querida. Temos um outro aqui, DDD também 31. Olá, pastores, que Deus abençoe vocês e continue renovando suas forças e dando muita saúde. Obrigado. Amém. Abraços do Luiz e Juliana, que são os alunos do módulo 2 e o módulo 1, né, lá da clínica. Né? Sabe quem é, né? Sei. Não, Rogerinho não Eu sabe. não sei não. Eu sabia que ele não ia. Eu sei quem é. Amém, queridos. Obrigado pelo carinho. Observação, pastor Guerra, você está com algum problema? Você está todo amarelado na TV. Está tudo bem? Tá tudo. Não, ele está bem, sim. É um probleminha técnico aqui. Na nossa câmera que vai ser Isso é o reflexo da camisa azul, amarelou o rosto. É a lista amarela da sua É gravata. a lista amarela da gravata. É o reflexo? Isso é para acompanhar, chama Reflex of My Love.
Não é? Dá um reflexo. Como é que é? Como é que é aquele negócio que dá na criança quando nasce? Tirícia, né? Ai, meu Reflex of my love. Ué. Isso Aí eu chama tento ser sério, amarelulão, né? A gente tem que fazer um esforço. Eu me esforço aqui, Jesus amado. Amém. Vamos lá, Guerra. Vamos lá. Nós temos aqui, é o que a gente fez aqui, né? Chama criatividade. Tem que criar, né? Usaram figura de linguagem e acontecimentos atuais. Então eles foram criativos nesse sentido, né? Usando as figuras. E é uma coisa muito interessante, Guerra, porque há sempre espaço para criatividade. Sim. E muitas vezes nós encontramos determinadas situações dentro do próprio ministério onde esse espaço para criatividade ele não acontece. Tá. Não é? E, infelizmente, quando isso não acontece, nós perdemos muito. Porque uma das grandes características que nós temos herdadas por Deus é exatamente a criatividade, não é? Então, eu não consigo imaginar um Deus que tenha criado todas as coisas como Ele criou, ter dado forma a tudo como Ele deu, ter feito cada indivíduo um indivíduo único, Diferente. não é? Diferente e único, com habilidades diferentes e não ser criativo. Então, o que não falta em Deus é criatividade. Até porque... Não tem ninguém igual ao outro, né? Não tem ninguém. Se tivesse igual a mim, eu batia nele. Você acha igual você na rua? É difícil demais. É difícil demais. Dois, é muito difícil. Esses tempos aí pra trás eu estive pensando, como é que eu agiria se... Achasse igual você? Será que eu conseguiria conviver com ele, comigo mesmo? Deve ser fácil, não. Deve ser Não fácil. não, Com certeza não é. Por isso que Deus é a sabedoria de Deus. Não, é maravilhoso. Não, e é muito interessante porque é exatamente essa criatividade, né, que está em Deus e que nós podemos usar e usar também para as obras de Deus e as coisas de Deus. Sim. Quando a gente fala, né, e pensa que não tem nenhum ser humano igual ao outro, porque Deus fez todos de uma maneira diferenciada e específica, mas não é só isso. Não é? Existe, né, pesquisas científicas que mostram, por exemplo, que uma zebra não tem as mesmas listas do que a outra, que as listas das zebras são únicas, que as manchas das girafas são únicas. Então não é apenas o ser humano que tem uma única digital, né? Cada ser foi criado de forma exclusiva por Deus. Até mesmo... Desculpa, isso é motivo de estudos, né, Guerra? Se a zebra é preta com lista amarela, branca, ou se é branca com lista preta. Essa é uma dúvida que... É verdade. Definir, né? Ninguém sabe quem pintou ela. Senão podia perguntar, né? É difícil. Então deixa eu voltar na minha criatividade lá, então, aqui. Volta lá na criatividade. Os nossos dias, não é? Nenhum dia é igual ao outro. É verdade. Não. Então, nós temos estações que passam, né, e que obedecem um ciclo. E a gente entende que as estações, por serem um período e um ciclo, ele se completa e se renova. Mas não há um dia igual ao outro, uma estação igual à outra. Por quê? Porque Deus ele é extremamente criativo. Agora, olha bem, se Deus é um Deus extremamente criativo e Ele quer nos comunicar, Ele também vai fazer isso de uma maneira criativa e de uma maneira que nós possamos entender. E isso é algo também surpreendente em Deus, não é? Porque se Ele quer realmente nos comunicar, Ele vai falar de uma maneira que nós venhamos entender. A menos que Ele tenha algo para revelar e comece a fazer aquilo e deixe de uma maneira muito clara de que o restante daquela revelação vai vir em um outro tempo. E isso acontece.
Então, por exemplo, quando a gente lê lá no livro de Daniel, inicialmente Daniel no capítulo 12, quando ele diz, sela, não é? O livro, ou sela a profecia, porque isso é para um outro tempo, ou para um tempo lá na frente, ou o tempo do fim. Então, isso, não é, já traz para nós uma visão e uma comunicação clara. Revelou até ali, dali para frente, agora espere que vai chegar o tempo do restante da revelação, mas Deus, ele vai realmente comunicar, porque ele quer revelar as suas coisas, os seus pensamentos, os seus planos, os seus propósitos. Principalmente quando a revelação de Deus vem com um propósito de manifestar o seu amor, a sua graça, a sua salvação, a sua redenção, como é o caso de Joel. Então Deus realmente, ele quer que a gente entenda o que ele está falando e ele vai fazer isso de uma maneira criativa, ele vai fazer isso usando as circunstâncias que nós podemos entender. Quando nós paramos para pensar nesse aspecto, nós vamos ver por que Jesus falou verdades tão profundas e de uma maneira tão simples, não é? Porque Jesus queria ser entendido. Ele queria que o povo ouvisse e que o povo realmente entendesse o que ele veio fazer. Ele queria que não apenas a sua mensagem fosse ouvida e acolhida, mas que o propósito dele de vir para salvar o homem e para buscar aqueles que haviam se perdido fosse estabelecido. Então, ele falou de uma maneira clara, de forma criativa e simples, para que todos pudessem entender. E Joel faz isso. Por isso que não é só Joel que fala, por isso é Deus e Joel falam de uma forma criativa. Com certeza. Nós temos aqui, bom dia pastores, parabéns mais uma vez pelo programa. Peço oração pela Ana Júlia, que está precisando muito de nossas orações. Amém. Ela tem 6 aninhos e mora aqui em Mossoró, né? Que Deus abençoe vocês 3 grandemente. Obrigado. Mossoró sempre presente, né, gente? Sim, o Rio Grande do Norte de uma maneira... Rio Grande do Norte, Maranhão, Rio de Janeiro. Acho que todos os dias nós temos participação desses 3 estados. Grande mestre, o pastor Rogerinho. Que Deus o conserve assim, amém. Oh, amém. Recebo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, aqui DDD 31, nós respondemos a paz do Senhor, ok. Temos aqui uma outra participação do DDD 37. Olá, pastores, ore por mim e minha família e minha mãe, que precisa muito, pois ela se encontra com lúpus. Por favor, nos ajude em oração. Vamos orar, sim, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor possa derramar da sua graça, né? E a graça curadora, né? No nome de Jesus. Bom dia, pastores. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, que todos os dias vêm com a palavra libertadora do Senhor. Vocês têm a alegria do Senhor. Que Deus acampe seus anjos a vida de vocês em todo o tempo. Meu nome é Rejane, DDD 18, interior de São Paulo. Obrigado, viu, Rejane? Deus continue também abençoando a todos vocês. Oi, bom dia. Eu estou passando um momento delicado, pois comprei um caminhão, mas o meu pai e meu esposo. Mas meu irmão disse que Deus mostrou para ele que esse caminhão só trouxe destruição para as nossas vidas e infelizmente tudo está dando errado. E eu e meu marido somos católicos e meu pai não segue nenhuma religião. Queria oração e qual direção seguir para sairmos dessa situação? Me chamo Rosângela de Betim. Obrigado e Deus abençoe vocês. Tem alguma orientação, Rogério, que a gente possa Rogério, passar? Uma orientação sem saber muitos detalhes, realmente é difícil da gente passar. Agora, se é uma situação que vocês estão vivendo e já não tem dado os resultados que vocês esperavam, porque isso
ficou de uma certa maneira clara, não é? Então vocês investiram os recursos no caminhão, provavelmente colocaram esse caminhão para funcionar, para gerar, não é, recursos, não é, como um trabalho, e esses resultados não têm vindo, não é? Então é uma boa hora de avaliar se as estratégias que vocês estão usando são as melhores estratégias dentro desse negócio que vocês estão vivendo, e até mesmo entender e discernir se é o melhor negócio para vocês, né? E aí, antes que as coisas fiquem pior, se não é o melhor negócio para vocês, parem com ele antes das coisas ficarem pior, né? Então, vendam o caminhão, negociem, para que o prejuízo não aumente. Se as estratégias que vocês estão usando não são as melhores para esse tipo de negócio, então mude as estratégias. Então é isso que, a grosso modo, são as duas orientações que a gente tem para dar. Agora, busque o discernimento do Senhor em relação àquilo que vocês são chamados para fazer, né? Qual é o trabalho que Deus tem para vocês? Então isso é importante. Quais são as habilidades que Deus entregou para vocês? Então, muitas vezes, a gente está com a motivação certa, no negócio certo, mas sem as habilidades necessárias para aquilo. E aí vai ser muito esforço para pouco resultado, né? Então, avalie isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.